Você já se perguntou por que continua repetindo os mesmos padrões, mesmo quando promete a si mesmo que vai mudar? Talvez o motivo não esteja na sua força de vontade, nem na sua história recente, mas sim em forças muito mais antigas, profundamente gravadas no seu inconsciente. Carl Jung chamaria isso de arquétipos, modelos universais de comportamento que vivem dentro de cada um de nós. E o mais surpreendente, 3 deles já moldaram praticamente toda a base da sua personalidade. E você talvez nem saiba. Você tem vivido como um sonhador cego, como alguém que se sente sempre sozinho, ou como aquele que precisa vencer a qualquer custo. O primeiro arquétipo que se manifesta é o inocente. Ele é aquele que acredita na bondade do mundo, nas promessas feitas pelos adultos, nas histórias com finais felizes. É a criança que mora dentro de todos nós. Ela espera que alguém venha salvá-la. Acredita que o bem sempre vence e foge da dor. Pessoas dominadas por esse arquétipo vivem em constante negação da realidade difícil, buscando o conforto acima da verdade. Elas dizem frases como "se vai dar tudo certo", mesmo quando tudo está desmoronando. Mas o mundo real não sustenta essa inocência por muito tempo. E então, quando a decepção chega, seja através de uma perda, uma traição ou simplesmente a frieza da vida adulta, o órfão desperta. Esse é o segundo arquétipo. Ele representa o sentimento de abandono, a perda da fé no outro e o medo de confiar. O órfão é realista, desconfiado e muitas vezes cínico. Vive esperando que algo dê errado, porque assim, pelo menos não se decepciona de novo. Ele constrói uma parede ao redor de si, acreditando que, se não se abrir, também não vai se machucar. E é nesse cenário de dor que surge o terceiro, o guerreiro. Quando o inocente foi traído e o órfão perdeu a fé, o guerreiro decide que ninguém mais o fará sofrer. Ele se arma com força, foco e disciplina. Ele acredita que precisa vencer, conquistar, lutar, até mesmo contra o mundo se for preciso. É o arquétipo do esforço, do mérito, da defesa constante. Parece forte por fora, mas por dentro, muitas vezes, ainda é o órfão ferido com medo de ser machucado novamente. Todos nós temos esses 3 arquétipos ativos dentro de nós, e um deles provavelmente domina boa parte das suas decisões hoje, mesmo que de forma inconsciente. O problema é quando você fica preso em um desses papéis. Quando vive apenas como inocente, evita conflitos, mas também evita crescer. Como órfão, se protege da dor, mas também fecha as portas do coração. E como guerreiro, conquista muito, mas esquece de descansar, confiar e amar. Nenhum dos 3 é negativo em si. O problema está no desequilíbrio. Esses 3 arquétipos são como etapas da sua formação emocional. Mas a pergunta real é: em qual deles você ficou estagnado? O crescimento começa quando você reconhece qual força tem dominado suas escolhas e decide conscientemente integrá-la sem se tornar escravo dela. Você vive para servir aos outros ou sente que está preso a uma vida que não escolheu? Muitas vezes a crise que você sente internamente vem do choque entre 2 desejos profundos: o de cuidar e proteger quem você ama e o de se libertar de tudo aquilo que te sufoca. Jung descreveu esses impulsos em arquétipos muito poderosos: o cuidador, o explorador e o rebelde. Juntos, eles revelam um campo de batalha silencioso dentro da sua alma. O cuidador é o arquétipo do sacrifício. Ele vive para o outro, muitas vezes esquecendo de si mesmo. É a mãe que abre mão dos próprios sonhos para criar os filhos. O amigo que sempre escuta, mas nunca é escutado. O profissional que carrega o peso de todos no trabalho. Esse arquétipo acredita que a dor do outro é sua responsabilidade. Seu valor está em servir. Ele teme ser egoísta. Mas aqui mora o perigo. Quando o cuidador se perde de si, ele adoece em silêncio, esperando um reconhecimento que quase nunca vem. Então, algo dentro de você começa a sussurrar. E depois gritar: e eu? Onde estou nessa história toda? Esse chamado é do explorador, o arquétipo da busca, da liberdade, da autenticidade.
Ele te convida a sair do automático, romper com padrões, buscar novos horizontes. O explorador quer se encontrar, mesmo que para isso ele precise se perder. E é aquela vontade de mudar de cidade, de carreira, de vida, o desejo de romper com tudo que é previsível e confortável. Mas o explorador, se isolado, pode cair na armadilha do vazio. Ele busca, mas nunca encontra. Muda, mas nunca permanece. Foge tanto do tédio que não consegue criar raízes. E quando o cuidador se sente explorado e o explorador se sente preso, surge o rebelde. Ele quebra as regras, questiona o sistema, quer destruir aquilo que o oprime, seja um relacionamento, uma cultura, uma autoridade ou até um pedaço de si mesmo. O rebelde é o fogo da transformação, mas ele também pode se tornar o caos. Em sua revolta, pode destruir tudo ao seu redor, inclusive as pontes que o conectam a quem ama. Talvez você esteja vivendo como um cuidador exausto, um explorador perdido ou um rebelde em guerra com o mundo. Mas o verdadeiro equilíbrio está em ouvir todos eles e entender quando cada um deve agir. Você pode cuidar sem se anular, pode explorar sem abandonar tudo, pode se rebelar sem destruir quem você ama. Os arquétipos não são máscaras a serem usadas para sempre. Eles são portais para a sua essência, partes do seu eu que querem ser ouvidas, compreendidas e integradas. E agora, a grande pergunta: quem está no comando da sua vida neste momento? O que você tem feito por dever e o que tem deixado de fazer por medo? Você sente que está vivendo intensamente ou apenas sobrevivendo aos dias? Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja mais disciplina, nem mais controle. Talvez o que você precise seja redescobrir o prazer, o encantamento e a leveza. Jung descreveu 3 arquétipos que representam justamente essa dimensão mais vibrante da alma: o amante, o criador e o bobo da corte. Juntos, eles não apenas dão cor à sua existência, eles revelam aquilo que realmente faz seu coração bater. O amante é o arquétipo do desejo. Ele não vive pela lógica, mas pela paixão. Ele quer se entregar a uma pessoa, a uma arte, a uma causa. Ele busca conexão profunda, intensidade emocional, prazer nos sentidos. Quando você se apaixona por alguém, por um projeto, ou até por um momento, é o amante quem está no comando. Mas o amante também corre o risco de se perder em suas próprias emoções, confundindo amor com dependência e intensidade com verdade. Ele pode se tornar carente, ciumento, possessivo, buscando no outro algo que só encontraria dentro de si. E quando o desejo se transforma em criação, nasce o Criador. Esse arquétipo vive para expressar aquilo que sente, vê e imagina. Ele é o artista, o inventor, o escritor, o arquiteto da alma. O Criador não quer copiar. Ele quer manifestar algo único, original, autêntico. Ele está sempre construindo ideias, mundos, caminhos, mas sua maior dor é a autocrítica. Ele teme não ser bom o suficiente, teme que sua criação seja rejeitada, que o mundo não entenda a sua visão. Muitas pessoas com alma criativa desistem antes de começar, por medo de falhar. E aí entra o 3º arquétipo, o bobo da corte. Mas não se engane, por trás da sua risada existe uma profunda sabedoria. O bobo é aquele que encontra leveza no caos, humor na dor, arte na imperfeição. Ele é espontâneo, brincalhão, muitas vezes irreverente, mas sua função é crucial. Ele nos lembra que viver é um jogo e que o riso é um tipo de cura. Quando a vida pesa, o bobo surge para dizer: relaxe, você está levando tudo a sério demais. Esses 3 arquétipos, o amante, o criador e o bobo, nos ensinam a viver com mais alma. Eles nos convidam a sentir profundamente, expressar livremente e rir de nós mesmos com humildade. Mas pare e pense: quanto de prazer existe na sua rotina? Você ainda se permite criar algo novo, mesmo que não seja perfeito? E quando foi a última vez que você riu de verdade, de si mesmo inclusive? Talvez a sua alma esteja faminta por leveza, beleza e conexão. E talvez um desses 3 esteja tentando emergir há muito tempo, esperando que você finalmente o ouça.
Você já se perguntou o que realmente significa ter poder? E para que ele serve na sua vida? Jung identificou 3 arquétipos que representam aspectos profundos da mente humana relacionados ao domínio, à transformação e à sabedoria: o governante, o mago e o sábio. Cada um deles carrega um poder enorme, mas também um desafio interno que pode se tornar uma prisão se não for compreendido. O governante é o arquétipo da autoridade, da liderança e do controle. Ele deseja ordem, estrutura e estabilidade, tanto no mundo externo quanto dentro de si. Esse arquétipo pode ser a força que organiza sua vida, que toma decisões firmes e assume responsabilidades. Quando você está no papel do governante, você quer criar um ambiente seguro, onde as regras são claras e as pessoas sabem seu lugar. Mas cuidado, o poder do governante pode facilmente se tornar tirania. O medo de perder o controle pode gerar rigidez, arrogância e isolamento. Quantas vezes você já se sentiu esmagado pelo peso de ter que ser o forte, o líder, sem espaço para vulnerabilidade? Ao lado dele está o mago, o arquétipo da transformação e da mudança. O mago é o alquimista da alma, aquele que vê além do óbvio e que é capaz de criar novas realidades a partir do invisível. Ele simboliza o poder da intuição, do mistério e da renovação. Quando você está em sintonia com o mago, você percebe que nada é fixo. Tudo pode ser transformado, curado, reinventado. Mas o mago também carrega a sombra do engano e da manipulação. O poder da transformação pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, e ele precisa ser guiado pela ética e pela consciência. Você já sentiu que tem dentro de si essa capacidade de mudar sua vida radicalmente, mas tem medo do desconhecido? Por fim, temos o sábio, o arquétipo da busca, pelo conhecimento, pela verdade e pela compreensão profunda da existência. O sábio não se contenta com respostas superficiais. Ele é o filósofo, o mestre, aquele que observa o mundo com calma e discernimento. Quando você se conecta com o sábio, encontra dentro de si um espaço de paz e clareza, mesmo em meio ao caos. Mas o sábio pode se tornar distante, frio e até cínico se a busca pelo saber virar uma fuga da vida e das emoções. Já parou para pensar se você está buscando conhecimento para se proteger do sofrimento? Esses 3 arquétipos, governante, mago e sábio, são os pilares do poder interior. Eles nos desafiam a encontrar equilíbrio entre controle e entrega, entre ação e contemplação. Agora, a pergunta que Jung nos deixa: você está governando sua vida com consciência, transformando sua realidade com sabedoria e buscando o conhecimento que realmente importa? Ou está preso a um desses arquétipos, sem perceber o potencial dos outros? Agora que você conhece os 12 arquétipos de Jung, a grande questão é: qual deles está dominando a sua vida hoje? Será que você está consciente das forças internas que guiam suas decisões, seus sentimentos e seus comportamentos? Cada arquétipo traz uma energia única, com seus dons e suas sombras. Nenhum é melhor ou pior, mas todos pedem equilíbrio, atenção e respeito. Você não precisa ser um só arquétipo para sempre. A verdadeira liberdade está em reconhecer suas múltiplas facetas, acolher suas vozes internas e escolher qual delas quer liderar sua jornada em cada momento. Pense, será que você está preso a um papel que não te serve mais? Ou será que está evitando explorar partes suas por medo do que pode descobrir? Jung nos lembra que a integração dessas partes é o caminho para a individuação, o processo de se tornar você mesmo de forma plena e autêntica. O convite que deixo para você hoje é um convite à coragem. A coragem de olhar para dentro, sem máscaras, de escutar os sussurros do cuidador, a chama do rebelde, o brilho do amante, a sabedoria do sábio, e de encontrar o equilíbrio entre todos eles, não para se encaixar em um molde, mas para se libertar de todos eles. E para começar essa transformação, eu te desafio a um exercício simples, mas poderoso. Durante os próximos dias, observe suas atitudes, suas emoções
suas escolhas, tente identificar qual arquétipo está mais presente em você. Anote isso. Depois reflita. Esse arquétipo está me ajudando ou me limitando? O que eu posso fazer para equilibrar melhor essas forças internas? Qual arquétipo mais te chamou a atenção? Ou qual você acha que precisa despertar em você?